Olá, meus queridos amigos e inscritos nesse canal. Eu tô aqui para passar muitas informações para vocês e em primeira mão eu vou dizer uma coisa para vocês. Cuidado que tem coisas que você faz aqui que em Portugal você pode ser multado. Isso mesmo. Tem coisas que a gente faz aqui que em Portugal não pode ser feito. E nesse vídeo eu vou deixar as informações do que você não deve falar, porque existe um outro significado, apesar do idioma ser muito parecido, a gente achar que é igual, mas não é igual. Então se liguem bastante nesse vídeo para vocês entenderem que existem coisas que vocês não devem falar com os portugueses, se forem imigrar futuramente, se já tiverem imigrado e ainda não souber, ou se tiver em processo de imigração igual a mim, correndo atrás de conhecimento, guardando dinheiro, fazendo renda extra e em processo de imigração. Então vamos lá para a vinheta, solte a vinheta e a gente continua. E eu aqui de volta. Então galera, vamos já curtir, comentar, compartilhar, ative o sininho, que aí você vai conseguir assistir todos os meus vídeos, logo que eu postar vai aparecer para você. E vamos continuar com a informação do vídeo. Então entendam que tudo que eu vou dizer aqui, vocês jamais devem falar ou fazer em Portugal, a não ser que vocês queiram causar algum problema, alguma discussão, algum desentendimento, queiram arrumar realmente alguma quizumba com os portugueses. Fora isso, é melhor não fazer, porque senão vocês vão ter portugueses extremamente aporrinhados com vocês. Vocês querem isso? Acho que ninguém que for imigrar quer isso, né? A não ser quem tá só assistindo nossos vídeos aqui mesmo, só querendo informações, gosta do canal e tudo mais, que não vai emigrar, mas se for turismo em algum momento, já sabe que não pode fazer essas coisas que eu vou dizer e nem falar essas coisas que eu vou explicar nesse vídeo. Então vamos embora agora para o primeiro assunto. O primeiro assunto que eu tenho aqui hoje é: jamais tente imitar o sotaque deles. Não tenta, gente. Eles não gostam que imite o sotaque deles. Pessoal, eu sou um futuro imigrante, ainda não sou imigrante, estou planejando a minha vida para ir, mas eu estudo a ida para Portugal há cerca de 5 anos já. Então eu já tenho um bom conhecimento de muita coisa e eu vou falar de acordo com todos os vídeos que eu já vi e de acordo com muitas coisas que eu já li sobre Portugal e até mesmo sobre portugueses que eu já conheci. Eu já conheci alguns, tem muitos que moram pelo Brasil, então eu vou dar a noção para vocês daquilo que eu tenho conhecimento de tanto estudar para ir para Portugal. Então, o próximo assunto é: jamais brinque, critique ou zoe coisas tradicionalíssimas de Portugal. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conversava com um português que eu tinha uma certa amizade com ele e um dia eu fui falar do fado, que é um estilo musical de Portugal que eles gostam muito. Eu ouvi e fui falar que eu não gostei. Eu não gostei do estilo musical, mas gente, eu não precisava falar como eu falei. Eu disse que a música era ruim. Eu não soube me colocar. E eles não gostam, eles realmente mostram ser bem patriotas, né? E eles realmente defendem a cultura deles. Então ele ficou muito apurrinhado comigo e ele não quis nem falar mais comigo, pra vocês terem ideia do nível que pode chegar. Então não fale mal da comida, não fale mal do futebol deles, não fale mal do pastel de Belém, também é uma delícia, né? Acho que não tem por que falar mal do pastel de Belém, que é uma comida típica maravilhosa, bacalhau, entre outras coisas que são típicas, são culturais, e eles não vão aceitar, não vão ficar bem com vocês. Então, a primeira coisa que gera multa em Portugal, não faça, porque você vai ter que morrer numa bufunfazinha. Então, gente, eu falo no palavreado brasileiro, com sotaque e tudo mais, gíria, porque eu sei que muitos brasileiros vão estar ouvindo e vão nos entender. Então lá, de jeito nenhum, deixe de separar os lixos. Lixo, não é lixo, o que fazer? Pode ser reciclado pra você. Garrafas viram... Porque lá dizem, por tudo que eu já estudei, que tem caçambas nas cidades e bairros, tem várias caçambas, não é caçamba, é tipo uma cabinezinha que eles colocam lixo, e lá existe coleta seletiva. Então, tudo que você puder separar e tiver lá a indicação para você separar, separe, porque como tem a coleta seletiva, vai para reciclagem. E dizem que isso lá gera multa. Acho que ninguém quer perder os euros que ganhou, né? Então, imigrou, respeite isso.
faça a separação dos seus lixinhos dentro de casa, vai lá e coloca cada um em seu devido lugar para que tenha a coleta seletiva. E que você não tenha um problema, porque não é só a multa, é o meio ambiente, é a vida em geral sendo respeitada através desse ato. Então, por favor, foi para Portugal, não deixe de separar o seu lixo. Eu acho que isso deveria ter aqui também no nosso país, mas infelizmente ainda não chegou aqui. Vamos respeitar a cultura do outro. Gente, em Portugal, não é liberado você lavar carros na rua. Aqui é normal, a gente bota na calçada, na beira de rua, lava, faz manutenção. Lá não pode nem fazer manutenção, nem lavar. Você não pode ficar revisando o seu carro, fazendo consertos no seu carro na rua. Isso também gera multa. Leve para as oficinas, faça dentro da sua garagem, se você tiver garagem. E eu acredito, por tudo que eu já vi, que lavar, você tem que lavar no lava-jato, que lá a maioria dos lava-jato é você mesmo que lava. Você paga pelo tempo que você está lavando. É algo assim que eu não lembro exatamente como é. Eu sei que você vai lá e paga e você mesmo usa o lava-jato. Mas tem alguns lava-jatos diferentes, tem uns que tem gente que lava. Mas eu acho que acredito que isso aí seja de acordo com cada cidade, cada estado. Isso aí só chegando lá mesmo para saber. Gente, mais um assunto que é coisa que também dá multa lá. Entendam uma coisa, aqui a gente fala muito alto, aqui a gente ouve música no ônibus, a gente ouve música na praia. Não estou generalizando, porque eu não gosto disso e não faço isso. Eu não levo meu sonzinho e fico ouvindo música alta. Se eu estou dentro de um ônibus ou dentro de um transporte público, coloco o meu fonezinho Bluetooth, o fonezinho de fio, seja lá qual for, mas eu escuto música com meu fone, eu não coloco para todo mundo ouvir. Então, lá isso também é proibido e também é passível de multa. Então, se você não quer levar multa, também não faça isso. Não vá pra praia com caixinha de som, não ouça música alta em qualquer lugar. Lá também não é liberado buzinar na rua à noite. A buzina lá à noite não pode. Pelo que eu percebo das cidades de dia também não é normal não. Eu vejo muitos vídeos de trânsito e eu nunca sequer ouvi uma buzina, mesmo que seja de dia. É um país extremamente silencioso. A gente vê que lá o povo é bem comportado, bem tranquilo e realmente eles são silenciosos. Eles não são de ficar falando alto, eles não são de ficar como se estivesse discutindo igual a gente, que tudo fala muito alto. A gente, que eu digo não generalizando, nem todo brasileiro é assim, mas é uma coisa comum na comunicação no Brasil. Então lembre-se que lá isso não é comum e ouvir música alta em lugares públicos pode te fazer também perder uma graninha. Agora eu vou falar sobre a interpretação nos piores sentidos de palavras. Tem palavras que pra gente é muito comum utilizar aqui, mas lá eles vão interpretar de maneira pejorativa. Lá eles não vão gostar de certas coisas que você possa vir a dizer. Aí eu vou te dar um exemplo do moço e moça. Moços aqui não há, filho. Hã? Aqui não há moços. Não há o quê? Moços. Moços? Hã? Não há moços? Não. Não, o que que é? Como que... Chegou o moço. Não pode falar moço? Não. Tem que falar como? Empregado. Como? Ah, empregado? Lá não pode falar empregado. Lá no Brasil não pode falar empregado. Isso é no Brasil, onde é que a senhora está? Ai, nossa, que grosso comigo. Onde é que está? Está no Brasil? Mas então lá eu falo moço. Mas eu aqui também não digo coisa. É comum com pessoas jovens a gente chamar moço e moça no Brasil, e é até comum a gente chamar as pessoas mais velhas de senhor e senhora. Sendo que moço e moça lá é uma palavra pejorativa, não é uma palavra legal para eles. Não vou dar tanta explicação sobre a palavra. Se vocês quiserem, tem vídeos explicando exatamente o que significa para eles, mas é como se fosse moleque, como se estivesse chamando de moleque, pessoa irresponsável, algo parecido. Eu não sei definir exatamente o sentido dessa palavra, mas é mais ou menos algo parecido com isso. Então não use jamais essa palavra lá. Chame de uma outra forma, chame de você. É melhor do que usar qualquer coisa que possa fazer com que alguém fique apurrinhado com você, vire a cara para você, fique estressado e cause até uma discussão. Então não use essa palavra. Outra palavra que não é legal falar lá é durex. Durex é fita adesiva. Lá eles chamam muito de fita cola. Não chame de durex, por quê? Vocês lembram de que quando eu falar a palavra Jontex? Jontex, aqui no nosso país, no Brasil, para quem está aqui, é o preservativo. Lá, durex é a marca do preservativo, como se fosse o Jontex. Então quando você fala durex, eles vão achar que se você pediu durex, vão achar que estão pedindo uma camisinha.
vai ser estranho dependendo para quem você pedir. Imagine, você, um cara comprometido, pede a uma mulher também comprometida. Vai ficar nada legal. Então, não utilize essa palavra. Lá é comum eles chamarem de fita cola. Acredito que se você disser fita adesiva ou fita para colar alguma coisa, eles vão entender que você quer um durex, que no caso seria a fita cola para eles. O próximo é bico. A gente fala sobre fazer bico ou fazer um freelance, fazer um serviço extra para ganhar um dinheirinho a mais. Para eles, bico não é nada legal. Imagina você chegar para um português e falar assim: fiz um bico ontem, só nesse bico eu ganhei 100 euros. Vocês conseguem imaginar o que significa? Tem gente que já sabe, né? Tem gente que está assistindo meu vídeo que já deve até morar em Portugal. E tem gente que deve ter conhecimento. Bico é o ato sexual para eles. Não é o bico de boca e não é o bico de fazer um trabalho extra, um freelance e ganhar um dinheirinho. Então, se você falar que fez um bico e que ganhou alguns euros, eles vão entender que você... Exatamente, que você se prostituiu provavelmente. Porque se ganhou dinheiro, geralmente é prostituição. É o que eu entendo, né? Se alguém entende de maneira diferente, aí eu não tenho o que fazer. Outra palavra que eu aprendi há poucos dias, que eu nunca tinha ouvido falar nesses anos todos, é boate. Boate, para eles, não é uma casa de dança que a gente vai. Uma casa que tem músicas eletrônicas e música de todas as formas. Todos os ritmos que a gente vai lá pra dançar, curtir a noite, sair com os amigos, que a gente chama de balada, baladinha. Mas, pra eles não é. Pra eles, boate significa a casa das primas. Vocês sabem muito bem o que é a casa das primas, né? Pra gente. Então, no palavreado chulo, mesmo puteiro. Então, pra eles, a boate é esse tipo de lugar. Então, evite não use esse tipo de palavra. Senão você não vai ficar bem visto de qualquer forma. Imagine você chegando numa padaria, conversando com uma senhorinha, lá tomando café muito bem, fazendo amizade, e falar assim: eu fui numa boate ontem. Caraca, não vai pegar nada bem. A senhorinha vai pensar muito mal de você. Isso não é uma coisa que você está explanando por aí mesmo, que você vá, você fala com quem você tem proximidade. Mas falar com qualquer um por aí achando que é uma coisa natural, não é. É natural pra gente aqui, mas na cultura deles é algo bem diferente. A gente tem um vício de fazer tudo com o celular na mão no Brasil. Inclusive já teve acidentes no Brasil porque as pessoas andam mexendo no celular pra tudo que é lado e atravessam rua e se esquecem. Não é nem se esquecem, se desligam. As pessoas se desligam totalmente do mundo, do que está acontecendo ao seu redor. E vai simplesmente andando, mexendo. E aqui também a gente já tem um vício muito ruim, que não é legal, é bem desrespeitoso, mas de ficar utilizando o celular ao mesmo tempo que está conversando com alguém, falando com alguém, numa mesinha, numa roda de amigos, num trabalho, em um monte de lugares. Isso para eles não pega bem. Eles não são muito fãs de rede social, pelo que eu percebo. Dizem que os mais jovens, eles até gostam mais de rede social, os bem mais jovens. Mas eles não têm essa profundidade com rede social que nem a gente, que tudo posta, tudo fala pela rede social, se comunica pela rede social. Não é uma coisa costumeira deles. Então, evite usar celular enquanto você está reunido com eles, enquanto você está próximo em algum lugar, conversando. Se você tem que dar atenção ao português naquele momento, dê atenção para ele. Entendam uma coisa, vocês não estão no país de vocês, se vocês emigraram, vocês estão no país do outro. Se você está no país do outro, você tem que fazer o quê? Se adequar ao país do outro. Não é querer que o outro se adeque a você. Então vamos respeitar a cultura, vamos respeitar o modo de viver do outro, porque se eles viessem para o nosso país, assim como muitos vêm, o que acontece? Eles precisam se adequar, eles precisam se comportar de uma maneira diferente, entender que a gente tem atitudes diferentes, pensamentos diferentes, leis diferentes, e a gente vive de maneira muito diferente. Então, entendam que se você está no país deles, vocês precisam, nós, em geral, precisamos ter conhecimento da forma com que eles vivem para que não venha ferir eles de alguma forma. A gente já sabe que o português tem esse jeito diferente de agir, de falar, que alguns acham que é grosseria, mas não é, gente. Nem todo mundo é grosso em qualquer cultura que seja. É uma maneira diferente de falar. É só entender que você está em outro país, que a cultura é diferente, que eles se comportam de maneira diferente. Eu vejo que eles são muito diretos. Você fala uma frase, eles vão naquela frase ali. Eles não entendem com um duplo sentido, eles não entendem
como se estivesse querendo dizer algo diferente, igual a gente. A gente entende muita coisa como se fosse metáfora. Na verdade, a gente usa muita metáfora, mas que dá a entender coisas e muito dito popular e tudo mais, e eles são diferentes, eles vão ao pé da letra. É comum que eles sejam assim. Então, assim, se você encontrar um que é assim, que parece ser áspero com você, parece que tá com a intenção de te ferir ao falar, não é isso, entendo, é só uma cultura diferente. A gente entrar no novo país, a gente precisa respeitar o novo país. Então é isso, gente. Hoje eu vim aqui para deixar essas informações para vocês, porque eu tenho estudado bastante para emigrar daqui a 2 anos, como eu falo com vocês. Eu não falei lá no início, mas eu vou falar agora. Deixa o seu like, inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre as notificações dos vídeos que eu vou postar. E um outro assunto que eu vou falar com vocês é que eu disse no início que eu ia postar vídeo uma vez ao mês, depois eu disse uma vez à semana, mas na verdade é um canal inicial e aqui eu pretendo postar vídeos com sempre informações novas sobre a minha estratégia para a imigração e todo o conhecimento que eu tive até o momento. Todas as vezes que eu fizer vídeo, acredito que vai ser semanalmente, mas toda vez que eu tiver uma ideia nova, que eu achar que vocês precisam dessas informações, como eu precisei e eu gostei, eu vou estar aqui passando para vocês também. Então agora é só isso no momento. Um beijão no coração de vocês, tchau, tchau e até o próximo vídeo.